Senhor, Deus Pai, querido Mestre Jesus, que com alegria nos reunimos mais uma vez, Pai, em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, e vos agradecemos e vos louvamos, porque juntos estamos felizes para aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, e assim nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas todos. E olha aí, vamos cumprimentando, aproveitando, né, vocês que já deixaram aqui seu boa noite. Pessoal, está rapidinho hoje ou estou muito lento? Então, nosso abraço e boa noite para Alziminha Crepaldi, Barros Maurício, recuperando aí, né, Maurício? Também o nosso querido Carlos Santana, Denis Souza sempre presente, ela pede orações para Rafaela Almeida Vieira, por crise, depressão e ansiedade. Rafaela Almeida, vamos orar, claro, por ela, né? Que Deus abençoe, estabilize. Também nosso boa noite, vai para o Fábio Fidelis, Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, Bárbara Santana Nery, Roberto Messner, todos vocês que estão conosco, vocês que aí já deixaram o boa noite escrito, impresso, registrado para a quase eternidade. A gente então agradece também a participação e de vocês todos, né? No decorrer do nosso encontro, vão chegando, ouvindo alguma coisa. E eu e Célia, que aqui estamos, né? Damos uma boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos, agradecemos a presença, a participação sempre muito querida, amorosa aí de todos vocês. Tanto que estamos juntos já há anos, né? E isso sempre é muito bom. E claro, meus queridos amigos, vamos ver então hoje no nosso querido Evangelho, falar um pouquinho sobre os essênios, os essênios, e também um pouquinho sobre os terapeutas, que são figuras citadas no Evangelho, que é tão importante sabermos esses detalhes para melhor conhecermos assim, aquilo que está colocado quando nós lemos o Evangelho. Quando nós entramos em contato, né? Saber o que significavam para a sociedade da época aquelas pessoas que ali estão citadas. E nós temos também Joana de Ângeles, que está chegando daqui a pouquinho, logo após o Evangelho, e ela vai nos falar sobre a resignação, que é essa situação, esse sentimento, né, complicadinho e um tanto difícil. Nossa boa noite para Nelson Rodrigues, bem-vindo, um grande abraço a todos nós. E a resignação, que nós sabemos, né, é aquela aceitação de uma situação que, embora não desejamos, está ali presente. Porque sabemos, claro, que faz parte da nossa caminhada, as dificuldades, os resgates, as expiações, as provas. E a entendemos, e claro, nós procuramos sim superar, jamais nos entregamos, né? Se estamos doentes, seja o corpo físico, estamos com problemas emocionais, e seja lá quais forem, vamos lutar também para superá-los. Mas entendendo que todas essas situações, por mais difíceis e não desejadas, né, que assim o são, fazem parte da nossa caminhada. Um momento ou outro vamos estar sempre aí um pouquinho mais, situação não tão boa, mas a resignação é importante porque nos dá a tranquilidade maior para prosseguirmos lutando para superar. Porque simplesmente ficar reclamando para os cantos, chorando e se lamentando e dizendo por que eu, ó Deus, por que eu. E claro, Deus sabe muito bem o porquê nós, cada um de nós, com aquela sua partezinha, né? Então, nosso boa noite, que vai também para o nosso querido Manuel Jimenez Neto, um abraço para Elô, para a criançada toda aí, Manuel. E aí, aproveitando que vocês todos já estão aqui, estamos juntos, vamos ver o que o Evangelho nos traz e nos fala, é curtinho também, falando sobre essênios e depois sobre os terapeutas. Terapeuta já dá, né? Mais ou menos para ter aquela ideia.
Nada como a água, especialmente nesses dias quentes que nós atravessamos, né? Especialmente nós aí, vovozinhos, vovozinhas, os idosinhos. Tomar cuidado e tomar água sempre. Mas vamos ver o que fala então aqui para nós sobre os essênios. Uma seita judia fundada por volta do ano 150 ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam amor a Deus, ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Em oposição aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, aos fariseus rígidos para as práticas exteriores, e nos quais a virtude não era senão aparente, eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus faz parte dessa seita antes do início da sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou, e tudo que escreveu a esse respeito é, então, hipotético. Então, sobre os essênios, acabamos de falar, então nós percebemos aqui pelo relato que o Evangelho nos fala, que era considerado uma seita que reunia muitas pessoas que viviam, podemos assim dizer, de uma maneira bastante simples, de uma maneira bastante dentro da comunidade. A agricultura, claro, era o meio básico de sobrevivência daquele pessoal todo, e porque a miséria, a pobreza era extremamente grande, aliado ainda ao fato de estarem sob o domínio de Roma, que havia começado a ideia. Passou aqui uma moto, aquelas motinhas simpáticas, aqueles barulhinhos que não assustam ninguém. Mas, voltando então aos essênios, eles formavam essa seita, que era uma seita onde eles ensinavam, claro, o amor a Deus, a imortalidade da alma. Eles tinham, assim, uma vida muito simples, ligada à agricultura, e como o próprio Evangelho que nos fala, esses essênios, eles não participavam das bagunças entre o pessoal dos saduceus, os judeus, os samaritanos, enfim, tudo aquilo que ficava criando situações difíceis, porque eram seitas ou grupos, vamos dizer assim, que se confrontavam, mas eles eram ali bem mais tranquilos com relação a isso. E por ter esse modo de vida tranquilo, voltado à simplicidade, ao amor de Deus, ao amor ao próximo, ensinavam também, claro, a imortalidade da alma, eles então estavam ali muito bem. E por viverem dessa maneira, e Jesus sempre se manifestava assim também, de uma maneira tranquila, Jesus era por muitos considerado ou dado como um essênio, por seu modo de vida e tudo aquilo que ele professou. Mas não há indícios históricos, vamos dizer assim, de que realmente Jesus fosse um essênio, participasse desse grupo. Não há. É que a natureza de Jesus ela é extremamente peculiar a ele. Toda aquela bondade, aquela tranquilidade, aquela maneira de ser, aquela maneira de absorver todas as dores do mundo e dar bons remédios, se não os seus famosos milagres, mas também a sua palavra consoladora. Então Jesus tinha essa natureza. E, claro, espiritualmente continua tendo, e já tem há milhões de anos, só Deus e ele saibam talvez há quanto tempo. Mas, quando se fala que Jesus teria sido um essênio, não há maiores indícios históricos com relação a isso. Simplesmente pela maneira de ser dele e a maneira de ser desse grupo, que era tranquilo, voltada para eles, com uma vida comunitária, vida da agricultura, adorava a Deus, a imortalidade da alma, e se ajudavam mutuamente. Então,
uma comunidade, vamos dizer assim, vamos classificar, bem tranquila, professando ali a sua fé. Esses eram então aqui os chamados essênios ou esseus, né? Como a gente pode eventualmente ouvir quando nós lemos os evangelistas. E nós temos também os terapeutas, né? Os terapeutas então que nos dizem aqui o seguinte, só um minutinho, que a letra pequenininha lá, aqui é chegando da tarde, né, daquela canseirazinha e tal. Vamos ver aqui, terapeutas. Vem então do grego, terapeuta, não sei de grego, mas é isso aí. Servir, cuidar, quer dizer, servidores de Deus, ou mesmo curandeiros. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham uma grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios como esses últimos. Eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade. Devotados ao celibato, à contemplação, à vida solitária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas, considerou-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus, fossem cristãos, é evidente que da mesma forma que os essênios, eles formam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. E como sabemos, são coisas diferentes, né? O judaísmo, Israel, Jesus Cristo, cristianismo. Até mesmo porque os judeus não consideram Cristo, como os cristãos consideram Cristo como Filho de Deus encarnado. Para os judeus ele é uma pessoa, é um profeta que trouxe boas novas, mas que não o consideram. Tanto que aconteceu aquilo que aconteceu historicamente, podemos assim dizer. Então são duas correntes distintas. O judaísmo vem lá de milenar, né? E o cristianismo é do advento de Cristo para frente. Aí é citado, no caso, os terapeutas, que eram muito semelhantes aos essênios, na sua maneira de ver, na sua simplicidade, na comunidade ali bem constituída, formada, e se dedicavam entre si a se ajudarem, vamos assim dizer. Então eles eram muito semelhantes aos chamados essênios, só que eles estavam no Egito, em Alexandria. E pela maneira como o próprio Evangelho acabou de falar para todos nós, pela maneira como eles viviam, muitos acham que estabelecia ali uma ligação, uma maneira de ser, ou a relação entre o cristianismo e o judaísmo. Mas sabemos que, historicamente, judeus jamais reconheceram Jesus Cristo como o Filho de Deus, etc., como um profeta ou qualquer um daqueles que da antiguidade que vinham e ali falavam. E é isso, né? Os terapeutas, os essênios, e vamos cumprimentando a Juliana Lima, também a Sandra. Sandra, grande abraço. Sandra aí para o Luiz Fernando também. Grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. É isso. Então nós temos aí, citamos nesses dias, nos últimos encontros nós que fizemos, as personalidades bíblicas, vamos assim dizer, né? Saduceus, samaritanos, publicanos, fariseus, etc, etc, etc. Que é importante também, nós sabemos a posição dentro da sociedade, o que significavam cada um, para entendermos o contexto da época, quando nós lemos os evangelistas, os evangelhos, que estão aí, né, do Novo Testamento, presente, que nos traz então a vinda de Jesus para todos nós. E amanhã, a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, claro, vamos passar a ver figuras importantes também dentro desse aspecto de considerar a alma eterna, né? A imortalidade da alma, a importância da alma, a questão da reencarnação também,
que foi através da presença de Sócrates. Sócrates e seu discípulo ali, Platão, etc, etc. E eram ideias absolutamente avançadas para a época. Claro, sabemos que Sócrates pertencia à cultura grega. Mas as ideias, tudo aquilo que foi levado pelo decorrer do tempo e que a história trouxe para nós até hoje, traz essas nuances da filosofia ou daquilo que Sócrates ensinava aos seus alunos. E não há nenhum relato assim escrito exatamente por Sócrates. Platão, que nos trouxe grande parte, né, dos relatos da vida de Sócrates. E ele simplesmente concordou tranquilamente em tomar o veneno, cicuta pelos poderosos da época também, porque as suas palavras iam contra a ordem atual. Com tantos deuses que tem, né, na mitologia grega, ele falava já e havia essa questão da imortalidade da alma e muitas coisas que confrontavam toda a filosofia e história religiosa então, da Grécia. Mas vamos ver então isso a partir, claro, de quarta-feira, depois de amanhã. E é isso, vamos aqui, então, meus caros amigos, né? Judélia Lima, aquele abraço também para você, para todo mundo que está conosco, né? Estamos vendo a partir de agora, estamos nos vendo, mas estamos ouvindo as palavras, né, do Evangelho, e vamos ouvir agora as palavras de Joana de Ângeles, que fala para nós de algo muito importante para todos nós. A maneira como nós entendemos aquilo que acontece conosco. A coisa mais gostosa de procurar entender, porque coisa é boa, né? A gente nem se preocupa em entender, é bom, acabou, né? Deu prazer, alegrou o coração, uma situação boa, aconteceu isso, aquilo. Mas e quando a coisa não é lá tão boa, quando a coisa muitas vezes nos machuca, muitas vezes tira de nós aquela expectativa do que pode acontecer. E fiz projetos para tal, pelo que está aqui agora não vou conseguir. Né? Sejam projetos do meio material ou projetos de conquistas pessoais, porque o meu corpo físico está me dando problema, estou com doença, etc. E Joana traz para nós algo que é importante para nós conseguirmos trabalhar a nós mesmos e adquirir uma esperança muito grande de que tudo pode se resolver, né? Que é a chamada resignação. Nossa boa noite também aí para a Márcia Miranda, chegando aqui conosco. Joana, então, no capítulo 51, faz o convite à resignação. E ela começa falando de nós, né, como sempre, e falando da maneira como encaramos as nossas dificuldades por aqui. E ela começa assim: enquanto debandam das lides enobrecedoras, trabalhadores que te pareciam exemplo de persistência, sentes o coração dilacerar-se e tens a impressão de que não suportarás os rudes embates que se sucedem, contínuos. À medida que o entusiasmo diminui e a realidade das tarefas apresenta as legítimas dimensões do empreendimento espiritual, consignas a presença do desânimo. Afinal, refletes, estão escassos os líderes autênticos aos teus olhos, enquanto a confusão aumenta e a face do ceticismo gargalha vitoriosa. Tudo te parece sombrio, com perspectivas ainda mais tristes. E quem de nós não passou por momentos assim, né? Como ela diz aqui, momentos sombrios, com perspectivas mais sombrias ainda. E muitas vezes nós mesmos paramos e nos refletimos, não é? Com a situação política, com a situação social, com a situação econômica, com tantas coisas. Acabamos ficando mais tristes ainda, quanto mais persistimos fazendo essas análises, né? É uma realidade também, não tem como fugir. Mas Joana também nos diz, não descoroçoes, porém, descoroçoes, né? A gente é acostumado a falar, não desacorçoe, fica desacorçoado, que em tese significa a mesma coisa. E ela diz, não tomes como modelo para a meditação os exemplos dos maus exemplos. E tem que começar por aí.
não podemos tomar como modelo para meditar os exemplos dos maus exemplos. Estamos cheios de maus exemplos aí. Malgrado as dificuldades aparentes, a vitória do bem e do amor é óbvia, não dando margem à controvérsia. Ocorre que, apesar de conheceres a doutrina das vidas sucessivas, por hábito deficiente de educação religiosa negativa, refletes como se o túmulo significasse o fim, ou se a reencarnação não fosse uma realidade inconteste. Coordena melhor a atividade mental, reconsiderando os programas traçados anteriormente. Começa a jornada do bem, haja o que haja, insiste e persevera, não desfaleças na fé. Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Se estiveres sob o jugo das dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustas, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança, para melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto, paciente, resignadamente às situações atuais, insistindo nos bons propósitos, construirás o porvir de bênçãos, que agora ainda não podes fruir. É o que nos fala Joana de Ângeles. E esse penúltimo parágrafo que ela coloca para nós, ele é extremamente importante pelo contexto do momento e por todos nós. Claro, quando ela diz, se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos. Se nós estivermos com dores, padecendo, dores de qualquer origem, física, emocional, mental, social, por vermos familiares, amigos, de situação difícil para todo lado, ela diz, se estiveres então sob o jugo dessas dores, desses padecimentos, ingratidões, somos vítimas de ingratidões, se estivermos também sendo vítimas de perseguições injustas, é aí que Joana fala, serão injustas somente na aparência. Porque estamos vivendo esse momento de injustiça, então, claro, estamos sentindo que fomos injustiçados, por que fizeram isso comigo, o que aconteceu, o que foi que eu fiz. Eu procuro agir no caminho do bem, eu procuro ser bom, como se diz, mas me aprontam essas. E aí, Joana de Ângeles fala para nós, tudo isso é injusto como você acha? Acho que é uma parte. Não é injusto. Por quê? Porque procede do teu ontem, do nosso ontem, do que nós fizemos ontem. Às vezes não ontem nessa encarnação, mas ontem em encarnações anteriores que nós não sabemos. Mas, como está acontecendo conosco hoje, agora, ou já aconteceu e estamos remoendo, para nós é atual. Para nós não se justifica. Para nós não tem uma razão lógica de terem feito isso comigo, de eu estar sofrendo isso, ou de eu estar com esses problemas que me atormentam a cabeça, ou de eu estar com esse problema físico que me tira a tranquilidade, não sei como vai ser minha vida, não sei quanto tempo eu vou durar, dependendo do que eu tenho. Tudo isso passa pela nossa cabeça nas mais diferentes situações. Mas é o nosso momento atual que nós estamos vivenciando. E se nós não temos esse contato com essas questões espirituais, espiritualistas, que assim sejam, nós vamos ficar reclamando e na dúvida pela eternidade da nossa encarnação, atual. Mas se nós temos essa consciência, conhecemos um pouco dessa questão espiritual, nós sabemos sim que tudo que nos acontece tem a sua razão, uma razão e uma lógica
das que não conhecemos no momento, porque faz parte daquilo que não nos lembramos, faz parte da nossa história espiritual. Nós não sabemos o tanto que nós aprontamos em encarnações anteriores. Nós não temos a mínima noção. Né? Não temos. Mas por aquilo que nos acontece, pode-se ter uma ideia, porque as reencarnações, elas vão cobrando débitos anteriores para que nós possamos ir nos livrando dessas dificuldades. Se eu tenho uma dificuldade imensa hoje de uma determinada forma, um determinado assunto, é sinal que é um resgate, é uma expiação, é alguma coisa dentro dessa mesma situação que eu devo ter cometido em encarnações anteriores. Mas é óbvio, isso fica bem mais claro para quem aceita as questões espirituais, espiritualistas, procura sim seguir e procura entender, porque resignar não é fácil. Você está doente, vamos dizer assim, que é o que primeiro nos afeta. Você está com uma dificuldade física, né? E você aceitar que está doente porque eu fiz algo anterior aqui, né? Mas o difícil é que nós estamos vivendo a dificuldade nesse momento, e apesar da causa, a nossa dificuldade física no instante, nesse exato momento, vamos dizer assim, ou nos momentos que passamos e que conseguimos, com a graça de Deus e nossa luta, nossa força, a nossa resignação, superar. Então, se resignar não é fácil, porque implica essa aceitação do problema ali instalado, que deve ter uma razão lógica. Mas resignar não significa deixar de lutar em hipótese alguma. Por isso que nós temos aí os recursos da medicina, que a própria doutrina diz que deve-se sim utilizar, que foi dada a muitas pessoas no decorrer do tempo da história, e até mais recentemente também, de que a própria medicina evolua de uma maneira tal que nos auxilie a passar por essas dificuldades. Então, Joana termina dizendo: submete-te, portanto, paciente e resignadamente às situações atuais, e insistindo nos bons propósitos, construirás um porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Então não adianta ficar aí reclamando para Deus, né? Porque eu não consigo, porque me dá errado, eu vivo doente. Infelizmente, faz parte desse nosso processo de recuperação. E como nós sabemos, viver, estar aqui encarnado, não é nenhum paraíso. É o que precisamos entender para tornar nossos dias, vamos dizer assim, e nosso entendimento das dificuldades um tanto melhor e que facilite, para que nós mesmos tomemos atitudes para que essas situações possam ir sendo minimizadas e, com a graça de Deus e nosso esforço, superadas. Fácil não é, possível é. É isso, amigos queridos. Olha, então vamos aqui cumprimentar os nossos aniversariantes queridos. Nós temos vários, diversos hoje. Olha aqui a Sônia M. Ramalho, Maria Conceição Fonseca, Olguinha Maria Silva, Ana Amélia Fausto, Maria Cícera Teixeira Lopes, Maria Ângela, Dona Bela Bastos, a Ângela, aquele abraço, né? Conhecida amiga nossa, particular, veio da Célia aqui, certo, mandando um abraço, então, também um beijo para você, viu, Ângela? Deus abençoe, muita saúde, e desejamos bênçãos para todos os aniversariantes. Também o Moisés Ferreira, o Márcio Pimento, o Pedro Baricado, aniversariando todos hoje, dia 23. Então, que Deus abençoe a caminhada de todos vocês e vamos plantando as boas sementes, não é? E amanhã temos também, olha aqui, Filomena Farinha, olha, Eduardo Segni Martins, filho da Silvia, do Sérgio, que a gente conhece, trabalhamos junto. Um grande abraço também para o Eduardo, para a Silvia, para o Sérgio, para todos vocês. Também o Alan Hartwig, olha que nome bonito. A Verinha Fernandes também, foi aniversário amanhã, né, Sérgio? Verinha que a gente conhece lá do Carolina, o Sérgio conhecia bem antes até do Carolina. Então, um grande abraço, grande abraço para você aí, Verinha. Saúde, tudo de bom do melhor. Também para Maria Isadora Urban Godoy. Então, um grande abraço. E
Claro, os nossos desejos vão para vocês todos, e é o desejo de todos nós, claro, que estamos juntos, e também sensível, né? Sempre falo, repito, quando eu não falar, está incluso, você já sabe, aos aniversariantes, familiares particulares de cada um de vocês, de cada um de nós, né? Familiares, amigos que não estão citados, que essa relação que eu tenho aqui é do Facebook, e mais alguns amigos, né, que a gente de vez em quando coleta, familiares, principalmente, que não estão também por aqui, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês, com muita saúde, muita paz. Dificuldades, meus caros aniversariantes, existem para todos nós, então vamos ler, reler várias vezes o texto de hoje, Joana de Ângeles, sobre resignação, tá bom? Então, tá bom, muito bom, vamos para o nosso encerramento. Nosso abraço ainda para Sandra Camargo, olha aqui o Edmar José Bueno, também aqui conosco, né? A Sandra que morou lá, foi vizinha também da Verinha, né, Sandra? Grande abraço aí para você, lá no Carolina. Edmar também, nosso amigo, também morava ao lado, no conjunto ao lado. Então, vamos nos relacionando, que essa amizade persista com a graça de Deus, que é muito bom para todos nós. Amigos queridos, então vamos para aquele momento também de encerramento, né? Afinal, vocês têm responsabilidades em seus lares, todos nós temos, precisamos abraçar também. Então vamos para o nosso encerramento, vamos orar, vamos localizar aqui, né, que a Leni nos pediu, vamos orar pela Rafaela Almeida Vieira, de crise de depressão, ansiedade, que Deus abençoe, que Deus fortaleça e tenha uma rápida superação, tá bom? Grande abraço, então unimos a ela os nossos amigos que nos pedem também, vocês já vão aproveitando e mentalizando também todos aqueles que você querem, nesse momento de oração, levar até nosso Pai, pela intercessão do nosso querido Mestre Jesus, pedindo fortalecimento, a bênção, a superação, o auxílio nos momentos difíceis. Vamos orar então, queridos irmãos, orar pela Ronide Oliveira Pascoal, pelo Djalma Camargo, pela Rosa Amélia Leal, Zé Carlos Bispo, pelo Eide dos Santos, nosso querido Anderson Barbosa Pires, superando e lutando também, a Isadora Pérez Garcia, a Loisiane Serra, a Maria Ângela, aniversariante do dia, né? Dona Bela, Lídia Pside Camargo, Ana Gazela Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Delcio Mendes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Foncioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Colucci, Maria Clara Santana, Jéssica Svensson, Gustavo Piloto Andretta, Isabela Esferra, também o Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Nabela Bastos, nosso querido Maurício Barros, força Maurício, Vladimir Ruiz, a Jandira Vieira Furlan, também nossa irmã Tercília Antonello, Gabriel Ruiz Mira, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins se recuperando, Pedro Dom Maria Auxiliador, Maria Terezinha da Silva, sempre troco a Terezinha Auxiliadora, a ver que é porque são santos, né? Aí, em nome de santos. E também pelo nosso querido Ivonete e pelo André, que estão em recuperação. E, como nós citamos aqui, a Eliane e a Eliana Saldanha, gêmeas, que nós encontramos domingo, ficamos muito felizes pessoalmente em reencontrar vocês duas, ver que estão bem, né? E é isso, os caminhos de cada um, de vez em quando aí a gente se reencontra, é uma alegria sempre muito grande a gente poder se reencontrar com os amigos, né? Os amigos de outrora, mas que continuam, claro, sendo amigos, mas que a vida, por suas circunstâncias, vão nos colocando em caminhos um pouquinho diferentes, mas de vez em quando os caminhos se cruzam. Grande abraço e vamos então, queridos irmãos, para a nossa prece de encerramento. Vamos lá? At the
Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, felizes estamos todos nós reunidos neste momento, por podermos te louvar, Pai amado, por podermos te louvar, querido Mestre, porque, Pai, desce-nos a vida, que nos reúne nesse instante, e a vós, querido Mestre, que está sempre conosco, nos suportando tantas vezes e nos carregando com tanto amor em nossas dificuldades. Por isso, Pai, nós os louvamos, agradecemos e levamos também a vós nossas preces, nossas súplicas, pedindo suas bênçãos sobre todos nós, pedindo suas bênçãos sobre esses irmãos aqui, a quem demos os nomes, a eles que também mentalizamos em nossos lares com carinho e amor, pedimos um fortalecimento para continuarmos juntos na caminhada e que todo o fortalecimento se estenda às nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos. E assim, agradecendo, pedimos também suas bênçãos a esses que estão chegando ao mundo, enfrentando as dificuldades, aos seus amados pais, que se abriram no coração para acolhê-los em seus braços. Pedimos suas bênçãos aos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que já nos deixaram, mas dentro da saudade, a certeza do reencontro e do progresso a cada dia. Pedimos também suas bênçãos aos nossos irmãos que, assim, cumprindo aqui sua caminhada, retornam ao plano espiritual. E abençoa a todos, Pai. Abençoa a estes irmãos que têm tanto sofrimento pela vida, resgatando suas dificuldades. Auxilia-nos a superar nossas dificuldades, de sentimento especialmente, porque tantos prejudicamos uns aos outros, em nome de nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa ignorância, nossa ganância, que precisamos superar. Por isso pedimos também o carinho de tocar o coração dos dirigentes das nações, para que trabalhem por seus filhos, por seu povo, que tanto necessitam. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que cumprem as suas obrigações no abençoado trabalho. Abençoa a todos, sim, abençoando nossas casas de oração, de todos os credos, onde vamos nos louvar, nos agradecer. E sim, Pai, olhe por nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, por estes que estão vindo ao mundo, fortalecei-os no caminho do amor, no caminho da paz, da sabedoria, da justiça, da tolerância, da paciência, da indulgência, da fraternidade e solidariedade, para que cresçam e modifiquem este mundo tão difícil e que juntos nós consigamos, sim, melhorar este planeta que já tanto prejudicamos com nossas más ações, a nossa ignorância, sim, também, tanto por nossa ganância. E assim, Pai, que a oração que nosso Mestre toque nossos corações, partamos para um caminho de salvação de tantas coisas difíceis desse mundo. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente vos pedimos, imploramos por seu amor, por sua paz, por sua luz, por sua misericórdia para conosco, reunidos neste momento, nossos familiares e todos os seus filhos. Que se estendam suas bênçãos, seus bálsamos de luz a todos nós, encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos. Que esses bálsamos de luz venham sim harmonizar nosso corpo físico e espiritual, a nossa mente, e que nós, harmonizados, levemos esse seu amor abundante a todos aqueles com quem cruzarmos em nossos caminhos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam na caminhada, fortalecei-os para o retorno ao necessário caminho do bem e da paz. Obrigado, Senhor.
Obrigado, querido Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. Queridos amigos, exatamente, consigamos viver em paz, consigamos harmonicamente viver em paz, levar essa paz, cultivar essa paz, que tantas vezes é tão difícil, porque qualquer coisinha parece que nos desestabiliza. Então que tenhamos sim a serenidade, que tenhamos sim o bom sentimento, levar adiante essa paz que a gente sempre recebe. Então eu e Célia, que está, agradecemos a participação linda, amorosa de todos vocês. Desejamos uma linda noite, uma ótima terça, quarta-feira, quando, abençoados por Deus, por sua misericórdia, com saúde, voltaremos então a nos reencontrar para mais um pouquinho do Evangelho, falando agora do Sócrates, do Platão, claro, também Joana de Ângeles, e sobre nós, porque tudo se resume a nós. Evangelho, Joana de Ângeles são os indicativos para que nós possamos progredir e melhorar a cada dia. Mas tudo depende de cada um de nós. Linda noite para todos vocês, queridos amigos. Beijo grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês. Acolhemos com muito carinho, muita alegria também suas manifestações de carinho, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, com seus familiares, amigos e com todos nós, agora e sempre. Fiquem todos muito bem, bom descanso e até quarta-feira. Tchau.